Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Aprendendo e Compartilhando. Hoje tenho para compartilhar com vocês uma aula que é mais a pedido. Já faz algum tempo, o senhor Daci Moreira pediu para mim ajudar num trabalho aí, e depois eu fui ver que é sobre um bolão que ele faz lá na cidade dele. E ele queria saber como é que faz os números. A planilha faz os números pular de célula para outra célula. E depois que ele me mandou o arquivo foi que eu entendi o que ele queria fazer. E eu fiz e mandei para ele. Mas o que ele quer é que eu mostre a videoaula para que ele aprenda a fazer também. Então eu resolvi fazer o sistema um pouco mais do que ele pediu. E aí fiz esse sistema aqui que é o nome dele que ele pediu, né? Bolão ganhou, levou. E eu acrescentei, na verdade o que ele queria era somente que ao clicar em um desses números, dos 60 números, ele montasse o jogo com 13 números e fosse montando os jogos, fazendo o bolão. Então ele quer saber como é que faz para clicar no número e o número, segundo ele, pular para outra célula, que na verdade é aparecer em outra parte da planilha. Essa parte é fácil. O mais difícil é montar o jogo e fazer com que essa organização toda. Então eu acrescentei mais, conferir números sorteados. Quantidade, eu não coloquei 13, mas coloquei de 6 até 15, porque no site da Mega Sena pode fazer bolão de 6 números até 15 números, né? Alguma coisa assim. Então tem essa possibilidade, eu deixei aqui a escolha. Se quiser fazer com 10 ou com 13 ou até com 15. Então tem essa possibilidade de ir escolhendo. O mínimo é 6. Então 6 números. E também a quantidade de jogos e o preço do jogo e o total. Ainda tem a opção de guardar, que ele não pediu, mas eu estou colocando, e o imprimir também. Então, aqui é o número do bolão. Quando cliquei em novo bolão, ele libera para fazer o jogo. Aqui é o seguinte, clicando no número, no caso aqui ele não fez nada porque para começar o jogo tem que clicar em novo bolão. É o que está dizendo aqui. Então vamos iniciar um novo jogo, novo bolão. Aqui eu já tenho alguns cadastrados, por isso que ele colocou o número 19. E jogo 1 para ser montado. No caso, aqui está marcado 6. Ele queria com 13 números, né? Então, selecionando 13 números. E agora eu posso clicar em qualquer número aqui. E esse número pulou para cá. O 12 apareceu aqui. A posição que ele está, posição 1. E ele aparece aqui. Então, esse é o processo que ele quer aprender. Então, cada número que eu vou clicando aqui entre esses 60 números, vai montando um jogo. Se por acaso eu clicar no número que já cliquei, dá um erro, porque não pode selecionar o mesmo número duas vezes. Então vai contando, 9, 10, 11, 12 e 13. Quando completa a quantidade de números selecionado aqui, no caso aqui, primeiro jogo de número 1 concluído. Deseja fazer outro jogo? Sim, continua outro jogo e vai montando o bolão. Cada número que clica, vai carregando lá. Mais um. E isso não tem limite, né? No caso do site, eu vi lá no site que era até 100 jogos, né? Aqui eu não coloquei limite de quando termina quando quer terminar. Por exemplo, jogo de número 3, concluído. Deseja fazer outro jogo? Dizer não. Então, se eu
quiser clicar novamente, diz que o bolão foi fechado. Tem que iniciar novos jogos. Então, nesse caso, o jogo já está fechado, o bolão fechou. Não posso mais. Posso guardar. Vou guardar. Bolão guardado com sucesso. E vou clicar para imprimir. Tem a opção de imprimir. Eu não tenho impressora. Ele já mandou para a impressora, mas não tenho, então ele vai gerar um arquivo em PDF. Mas se tivesse impressora, já iria mandar imprimir direto, já estava impresso. Vou salvar aqui na área de trabalho e já ele vai abrir para a gente ver como é que fica a impressão do bolão. Lembrando que isso aqui ele não pediu. Então aqui basta configurar a impressora. Aqui está uma página grande, né, mas o jogo é pequeno, então dá para cortar a página e depois configurar isso na impressora e fazer o papel do tamanho do bolão. Então tem um bolão, eu coloquei essa logo aqui e os jogos. E a quantidade paga. Então é isso. Isso aí que seria impresso. Vou fechar. Isso para quê? Eu posso trazer de volta qualquer jogo que foi salvo. Então aqui, por exemplo, bolão de número 5. O bolão de número 5 foi feito só com 7 jogos. Aliás, 7 dezenas. Tá? E aí eu posso conferir pelos números do sorteio. Então aqui eu tenho 6 números, 6 espaços para colocar. Então vou colocar um número aqui, por exemplo, 11. Ninguém tem. O 13, já apareceu o 13 ali. 48, apareceu 2, 48. 50, 36 e o 45. Vamos ver aqui. Então aí, marcou aqui 2 pontos aqui e 2 aqui. Tá? Então essa é a funcionalidade desse sistema e certamente, se não for o objetivo aqui de vocês criarem, estar fazendo um negócio desse, mas de repente pode utilizar os códigos para ver que é uma nova forma de cadastro. Esse cadastro aqui não é igual aquele cadastro que a gente fez do cadastro de cliente, que isso era uma forma simples de mandar. Aqui é loop dentro de loop, para que a gente possa fazer o cadastro tudo de uma vez e também retornar para cá do banco de dados também todos os jogos de uma vez. Tá? Então tem esses novos conceitos, eu acredito que possa ser útil para as pessoas que gostam de VBA e aí pode aplicar nos seus trabalhos. Eu tenho recebido muitos e-mails de pessoas agradecendo aí porque tem aprendido muito aí e tem desenvolvido bons projetos e tem ganhado elogio na empresa ou no local onde trabalho. Então eu fico satisfeito por estar ajudando, colaborando com isso. Então é isso. Vamos começar então. Eu vou fazer aqui devagarinho, porque é para o seu Daci, então ele vai aprender devagar. Então vamos ver primeiro esse layout e talvez na próxima videoaula a gente já comece com os códigos. Vou fechar aqui. Então vamos começar. Vou clicar aqui no selecionar toda a planilha e vou colocar uma altura de linha 30 pixels, todas as linhas, tá? E vou deixar elas todas aqui alinhada ao meio. Pronto. E essa primeira linha aqui eu vou deixar com 60 de altura, que é duas linhas. Vou colorir ela aqui com esse verde, colocar uma borda, aliás, colocar uma borda grossa aqui.
Esse verde aqui é um pouco menos, só para ver uma coisa aqui. Tinha que ser um que fosse, eu acho que é esse aqui. Que ele é em... Vou copiar a imagem. Ele está em PNG. Dá um Ctrl V aqui nele. Isso, trouxe para cá. E aí se eu quiser pegar esse verdezinho aqui, ó. Então, como faço para pegar essa cor aí? Geralmente ele não é o mesmo verde que eu tenho aqui por padrão. Esse verde é um pouco mais, ele é um pouco mais escuro. Então se eu quiser pegar esse verde, eu colo ele aqui no Paint. Então Ctrl V no Paint. E aí eu, com essa seletor de cores, eu clico aqui em cima. E aqui eu vou em editar cores. E eu vejo aqui essa numeração. Vermelho, verde e azul. 24, 150 e 78. 24, 150 e 78. Então aqui eu vou mais cores e eu coloco essa cor aqui, 24, 150 e 78. A cor é um pouco mais escura, mais ou menos isso. Tá? Então é essa cor aqui que eu vou usar aqui embaixo, aliás, que escolhi ela. É isso aí. Aqui eu vou escrever o nome. Bolão. Ganhou, levou. Vou escolher aqui o impacto. Vou colocar essa mesma cor e aumentar aqui para 28 mais ou menos aí. Tá, aqui do C até o L, vou colocar uma largura de 35 pixels. O B, vou deixar aí com uns 25. E o M também. Aqui do 3 em diante até o 16 aqui, vou colocar um fundo aqui. E aqui do 5 em diante eu vou colocar o seguinte: 1, 2, e vou puxar aqui até 10. E aqui eu coloco 11, 12, 13, 14, 15. Vou puxar aqui para ficar mais fácil. 20. E aí eu vou selecionar os dois e arrastar aqui até o 10. Eu já tenho os 60 números. Colocar todos eles alinhados. Vou aumentar aqui para 14. E vou colorir aqui, eu vou colocar essa cozinha igual em negrito. E o fundo eu vou colocar de verde. E formatar aqui. A linha vai ser um pouco mais grossa. E na cor também somente entre eles. Aí eu já tenho uns números. Aqui eu escrevo, está escrito lá
E clique no número para escolher. Aqui embaixo vou escrever número. Três. Vou colocar também aqui um 36 negrito. Vamos ver aqui. Eu acho que tá bom. O fundo e a cor vai ser branca. Um Ctrl C e aqui um Enter. Só que aqui vai ser posição. São 13, por exemplo. Aqui do P até o AD, do P até o AD, vamos deixar aqui com 25. Aqui eu vou escrever jogos escolhidos. Aqui eu tenho jogo. E aí eu tenho 1, 2, até 15. Isso aqui. Não tem esse formato. Bom, aqui em cima, quebra, acho que 10. Coloquei conferir. Números sorteados. São 6. E aqui eu coloco somente no meio. Esses dois aqui. Acho que 16, por exemplo 15. Acho que tá bom aí. E aqui 3. Vou mesclar. Tamanho 10. Quebra ali. Quantidade de números jogados. Esse local aqui eu vou colocar uma validação de dado em lista, e eu vou colocar aqui 6.7.8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então é só colocar ponto e vírgula entre um e outro. Ele já aparece aqui os 15 números. Pode ser escolhido qualquer um. Mesma formatação aqui. Vou colocar a linha fininha aqui no meio. Pronto.
É isso aqui. Na verdade, isso tudo é centralizado. Pronto. Esse aqui também. Aqui na AF, a partir daqui, colocar bolão, número, depois quantidade, jogos, depois valor, jogo e total. Aqui deixando 115 mais ou menos aí, 115. Esse e o valor do jogo. Colocar aqui em cinza. Esse e aqui o verde. Tamanho 14. Os outros com tamanho 12. E aqui também negrito na cor branca. Esses dois no formato moeda. Pronto. E aqui vai ter uma formatação personalizada com 4 dígitos. Aqui dígito 1 e também será centralizado. Quantidade 1, o jogo 3 e aqui uma fórmula. Igual esse valor vezes esse valor. Por isso aqui é em negrito. Formatar. E a borda escolher uma cor. Essa cor. E apenas separar. É isso. Aqui também é o seguinte. Essa quantidade aqui eu vou fazer ele contar aqui do O5 até uma certa quantidade. Conte ponto valores do O5 até ali até 100 mais ou menos, né? Que é o número de jogos. Pode ser o valor maior, só colocando até 100. Então quando aparecer resultado aqui, ele vai contando e multiplicando pelo valor do jogo e tendo isso. Esse aqui e esse aqui ela são célula desbloqueada. Depois a gente vai ver isso. Vou inserir aqui o botão. Sem contorno. Então, novo bolão. Fazer uma cópia.
guardar o bolão e um outro botão para imprimir. Tá faltando mais um botão aqui da tela. Esse botão aqui. Então vai ficar assim. Vamos ver aqui isso. Então é esse o layout da frente do bolão. Aqui eu vou trazer que faltou isso. Agora vou salvar o sistema. Vou colocar aqui na videoaula. Aliás, cancelar aqui, vou colocar dentro de projetos. Habilitado para macro do Excel. E aqui eu vou colocar bolão. Bom, já está salvo. Agora eu vou criar um outro. Isso aqui eu vou nomear de bolão. Bolão sem acento, não gosto de estar usando os acentos. Aqui eu vou colocar banco de dados, ou só dados, tanto faz. E mais um que vai ser a impressão. Impressão. E títulos. Daqui um Ctrl C. Vou vir aqui no banco de dados. Dá um Enter. Com um pouco deformado aqui a gente ajeita. Bom, o que vamos colocar aqui é só... primeiro eu vou colocar um controle. Uma parte chamada controle. Depois, bolão. Bolão número. Depois, o jogo. E aí vem os 13 pontos. 15, aliás. Esses 15 terão tamanho aí de 20, deixar aí com 30. Depois eu tenho deixado uma parte aqui vazia. Vou colocar aqui, deixar aqui o tamanho também. Aqui eu vou colocar o valor. O valor do jogo. Tudo isso aqui é centralizado. E aqui eu vou colocar mais um que é quantidade de número.
quantidade de número. Vamos ver o que significa cada um deles. O controle, o bolão vai ter um número. Então vamos supor, o jogo 1, o mesmo bolão, esse número 1, ele pode se repetir várias vezes aqui, dependendo da quantidade de jogos. Se o bolão tem 1, 2, 3, 10 jogos, então ele vai se repetir 10 vezes. Então eu não tenho como controlar o número do bolão por aqui. Eu vou criar uma condição que ele conte somente um, o controle. Então aqui quando tiver já o 2, e aí ele vai colocar o 2 na sequência aqui. Porque se eu for contar aqui, na verdade aqui já tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então ele já ia trazer o número 10. Então por isso é que eu tenho um controle. Depois pode esconder esse controle aqui, não tem problema não. Para ele não ficar aparecendo. Esse controle aqui está na letra A. Está no bloco, na coluna A. E é só ocultar. Pronto. Vou apagar. Coluna A vai ficar oculta. Começa na coluna B. Eu tenho um bolão, o número, o jogo e a quantidade, que são os 15 números. Essa linha, essa coluna, aliás, tem que ficar vazia. E depois o valor e a quantidade de número jogado. Isso vai servir para o retorno. Aqui, quando eu for retornar, eu preciso que esse número apareça, né? A quantidade de jogo que a pessoa fez. Se ela fez 10, se foi só 8 e assim por diante. O banco de dados é esse. A impressão. Vamos para a impressão. Copiar esse trevozinho e levar para lá. Ctrl V. Vou deixar aqui um pouco mais longe. E vou ver que aqui temos o número do jogo. Então são 16. Até o P. E vou deixar aqui com em torno de 20, 26, 25. É isso. Bem aqui em cima, mais ou menos. Vou ver o bolão. Formatar na cor do... Vou deixar a cor cinza. E aqui tem uma... Acho que está escrito assim no jogo. A sorte é igual para todos.
Aqui tem o bolão número. Isso aqui é igual. Já vou pegar aqui, é esse valor. Eu vou deixar ele no mesmo formato. O outro tem a data. É igual a hoje. E aqui vamos ver. Valor pago. Então é isso. Vai ficar assim na página. O bolão, o número, a data, o valor pago e os jogos. Tá? É só mais uma questão para que pode ajeitar melhor para ficar bem. Vou fazer, né? E aqui eu vou tirar essa linha mais excluir. Pronto, fica mais certo. Aqui é o seguinte. Eu vou colocar a fórmula, porque ele vai começar daqui. E aqui se chama o O5. Então aqui, se vou lá aqui, O5 foi igual a vazio, colocar vazio. Se não, vai ser o O5. E é isso. Como está vazio, ele deixou vazio. Vou colocar aqui, por exemplo, jogo 1. Já mostrou ali. Basta arrastar agora. E ele trouxe os jogos. Vou selecionar todos e vou arrastar até 100.
Pronto. Então ele já está trazendo, já está configurado. Vou salvar. E é isso que vai acontecer quando for para imprimir. Já está mostrando. Então, nessa videoaula, a gente para por aqui. Já está tudo pronto. E na próxima videoaula, então, vamos colocar os códigos para fazer isso aqui funcionar. Até lá!